Muito bem, já estamos de volta com o Gazeta Entrevista para receber o nosso primeiro convidado. Daqui a pouco eu vou conversar com o deputado estadual Daniel Zen, do Partido dos Trabalhadores, deputado que é líder do governo na Assembleia e hoje foi alvo de vários protestos dos trabalhadores da educação que estão em greve há 56 dias e foram à Assembleia. O deputado que tem o papel de defender o governo foi à tribuna para fazer o seu pronunciamento e foi alvo de muitas críticas, de muitas vaias. Daqui a pouco a gente vai falar mais desse debate que, aliás, incendiou a Assembleia hoje. Deixa eu só dar um recado aqui para você que quer ganhar um carrão. Olha, a Recol Pharma e o Barriga Verde prepararam uma super novidade, a promoção do carrão. Nas compras a partir de R$ 30 na Recol Pharma ou no Barriga Verde, você ganha um cupom para concorrer a esse carrão que aparece aí na sua tela. É uma Sportage novinha, 0 km, esperando por você em toda a rede Recol Pharma e no Barriga Verde. Só não vale para as compras de medicamentos na Recol Pharma em respeito à legislação, mas os demais itens todos você compra e concorre. E no Barriga Verde em toda a linha de produtos. Participe, boas compras e boa sorte. E agora eu convido o deputado Daniel Zen. Por favor, deputado, pode vir para cá. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem, satisfação. Satisfação é nossa. Deputado, o senhor está segurando uma batata quente, né? Como a gente fala no popular, porque o papel do líder do governo na Assembleia é defender o governo com argumentos técnicos, obviamente, mas esse movimento de greve, ele se dá muito no campo político também, não é? Como é que o senhor avalia esse movimento todo? Olha, Rogério, é uma greve bastante atípica, né? Eu acho que nos precedentes históricos nós tivemos uma greve talvez de 60 dias, se não me falha a memória, no governo Orley Cameli. E nesses 17 anos da Frente Popular não tivemos uma greve tão longa como esta, né? O que em si, a permanência por um período tão elevado como esse de greve, é também um movimento, né, um símbolo, um sinal de radicalização por parte do movimento. E o governo naturalmente adotou medidas duras, que têm sido severamente criticadas, mas o governo, ele tem o ônus de arcar com a dureza de suas medidas, mas ele tem também a obrigação de manter íntegro o ano letivo. E aí fica um fio de uma navalha, como eu disse hoje, é uma linha muito tênue que separa a manutenção e a garantia do exercício do direito de greve de cada profissional e trabalhador, seja da educação, seja de qualquer área, mas especificamente no caso da educação, do outro lado desse fio, dessa linha tênue, está a necessidade de assegurar a integralidade da carga horária e dos dias letivos. Então, um ano letivo que já tinha sido interrompido por causa de um enchente, por mais de 30 dias, permanecer mais 50 dias, e aí já estamos falando de mais de 80 dias letivos de um total mínimo obrigatório de 200. Mas pelo fato de ser mais forte, o Estado, o governo, não teria que ter tido mais habilidade para não anunciar medidas radicais e, quem sabe, até ilegais, por exemplo, como demitir servidor público por motivo de greve, que é um motivo constitucional, é um direito constitucional. Então a demissão, há quem diga, se configura ilegal. Existe bastante interpretações com relação a essa questão, inclusive divergências no âmbito do próprio Supremo Tribunal Federal, uma vez que a lei que regulamenta o exercício de lei de greve, ela é uma lei que se aplica à iniciativa privada. Não há regulamentação do exercício de direito de greve com relação a servidores públicos. Agora, o que se está colocando em jogo, Rogério, é que não é o fato da greve ser mais ou menos longa, durar mais ou menos, ou ser mais ou menos severa, que vai fazer com que o dinheiro apareça ou deixe de aparecer. Então, se o governo colocou e apresentou suas contas, e colocou essas contas, foram inclusive analisadas por técnicos indicados pela própria greve, por técnicos do DIEESE, que é o Departamento de Estudos, Departamento Intersindical de Estudos e da questão econômica, etc., que presta assessoria aos sindicatos no Brasil inteiro, que é mantido pelas centrais sindicais, pelas confederações nacionais dos trabalhadores das diferentes áreas. Se isso tudo vem sendo analisado e apreciado, e o governo chegou num determinado momento e disse, e apresentou uma proposta, e na última versão, proposta essa que foi construída com a mediação dos deputados da base aliada, e colocou, olha, isso aqui é o limite. E tinha novidades nessa proposta. Então não é o fato de permanecer em greve que vai fazer com que essa proposta melhore ou piore. Pelo que a gente observou de fora, o momento em que a coisa parecia que ia ter um desfecho foi exatamente quando a Assembleia entrou no circuito, mais recentemente.
Mas aí essa semana as coisas voltaram à estaca zero, pelo menos aparentemente. É isso mesmo? Foi apresentada uma proposta construída com a mediação dos deputados da base, que são membros da Comissão de Educação, da Comissão de Orçamento e Finanças e da Comissão de Constituição e Justiça. Essa proposta foi apresentada ao movimento grevista, foi apreciada, competia única e exclusivamente à Assembleia Sindical, que é soberana para decidir sobre isso, se acatava ou não a proposta não foi acatada. Logo, você está correto, é como se voltasse a estaca zero. O que eu observo também é o seguinte, hoje eu conversei com professores lá na Assembleia, no momento em que a coisa estava inflamada, eu estava lá, e a gente tem uma percepção de que o professor já não está mais brigando por aumento de salário. Ele quer ser tratado com respeito, com dignidade, enquanto o próprio governo já não está mais só negando aumento de salário. Quer impor uma medida que deixe claro à sociedade quem é que manda. Quer dizer, radicalismo de ambos os lados, talvez. Como é que o senhor avalia esse time que foi perdido? Não se trata disso, já não se trata de impor uma decisão do governo. O que o governo está fazendo é tentando assegurar a integralidade dos dias letivos e da carga horária. Isso ele precisa fazer, até porque se um governo a quem compete a manutenção da ordem do estado de legalidade não prezar por essa manutenção do estado de legalidade e o ano letivo integral com a sua carga horária e os seus dias letivos na íntegra representam esse estado de legalidade, se o governo não adotar medidas para preservar isso, ele estará cometendo crime de responsabilidade. Então o governo não pode fazer isso, ele tem que se respaldar e se resguardar para que o ano letivo seja mantido. E claro, tentar manter aberto o diálogo, a negociação, e a tradição dos governos da Frente Popular, Rogério, nesses 17 anos, é de que sempre houve muitas conquistas. Quando a gente analisa, hoje, em um determinado momento, o grevista falou, olha, mas fica parecendo que você quer elogios por essas conquistas, inclusive quando você foi secretário e coordenou os processos, a condução das mesas de negociação. Não, ninguém quer elogio, reconhecimento, não se trata disso, não se trata de aplausos ou de vaias, de elogios ou de críticas, não estamos preocupados com isso. Estamos preocupados em manter a normalidade das aulas, em manter a normalidade também do diálogo, porque as principais conquistas que foram obtidas pelos trabalhadores em educação nesses últimos anos não foram no exercício de direito de greve, foram conquistas obtidas com muito diálogo na mesa de negociação Outra sindical. Questão também que salta aos olhos é que os professores, o sindicato chega a afirmar isso. Quem ensinou o movimento a ser forte, a ir para a rua, foi o próprio Partido dos Trabalhadores, que é o partido do governo. Então, é uma espécie de contrassenso, está cortando o direito do trabalhador, né, entre aspas, um governo do Partido dos Trabalhadores. Mas não está sendo cortado o direito do trabalhador, Rogério. O que está sendo feito realmente, para toda ação existe uma reação. Essa é uma lei da física, é a segunda lei de Newton. Se há radicalização, há medidas que têm que ser duras para combater essa radicalização. E você há de convir comigo que permanecer por 50 dias em greve, quando o ano já tinha sido interrompido por uma alagação por mais de 30 dias, é uma medida de força que o sindicato tomou. O sindicato decidiu livremente, de forma autônoma, fazer essa medida de força. Isso é uma medida de força. Né? E o governo reagiu também de forma dura, não feliz, porque não se engane, ninguém acha que traz alegria ao coração, que traz felicidade, que traz regozijo, agir dessa maneira. Mas é como eu estou lhe dizendo, precisa ser assegurada o Estado de Direito, o Estado de Legalidade quanto à manutenção da integralidade do ano letivo. Há um prejuízo político para o governo, eu acredito que maior, porque o sindicato está no papel dele de cobrar, de liderar um movimento, mas já num momento em que o próprio Partido dos Trabalhadores está fragilizado por uma conjuntura nacional, etc., há muito tempo já no poder no Acre, isso tem um certo desgaste. E aí, esse prejuízo político, o governo também avalia isso? Com certeza. Eu acho que a greve entrou num momento em que há prejuízo para ambos os lados, né? Tanto para os professores, quanto para os alunos, quanto para o governo. Há desgaste, naturalmente. Agora, o governo está disposto a arcar com o ônus das suas decisões, das suas medidas. Né? O que se pretende, e a Assembleia Legislativa, na pessoa do nosso presidente, deputado Ney Amorim, na pessoa da deputada Leila Galvão, que é a presidente da Comissão de Educação, na minha pessoa e de todos os colegas, seja da bancada de situação, de sustentação ao governo, seja da bancada de oposição, nós nos colocamos sempre na posição de mediadores, daqueles que procuram encontrar o caminho do consenso e do diálogo. Quando a gente recebe os manifestantes, ali a gente não se preocupa se eles vão entoar vaias ou se eles vão ensaiar aplausos ali na galeria do povo.
né? A gente recebe a todos, ouvimos, tanto é que as negociações, o diálogo foi restabelecido a partir desse consenso e dessa mediação da Assembleia. Foi apresentada uma proposta concreta, que era boa, pode não ter sido a proposta não foi acatada pelo sindicato, mas era uma proposta, inclusive, que trazia novidades e bandeiras históricas de reivindicação. Dentro do sindicato, existem forças, não é? O sindicato, ele não é homogêneo. Exatamente. Às vezes, a maioria aceita uma proposta, mas um ou dois é contra, e tem alguns, como a gente chama, talibãs ali no sindicato, né? Que realmente não querem nem saber se a proposta vai ser boa ou não. Eles querem é ser contra. Isso dificulta, né? Com certeza. É como diz aquele ditado, tem gente que não quer saber quem pintou o céu de azul, né? Vai embora e tem isso. Como você colocou perfeitamente, o sindicato não é homogêneo, ele é uma composição de forças, muitas vezes até diametralmente opostas, né? Tem uma questão heterodoxa ali, né? Realmente, e essas forças em disputa muitas vezes levam um processo como esse de greve ou de negociação para o norte ou para o sul, né? Então cabe às lideranças sindicais, à direção, também tentar fazer a pactuação interna. Se a Assembleia se coloca como mediador de um processo entre categoria e governo, mas há também que ter aqueles que se dispõem a fazer esse papel de mediador internamente, entre as diferentes forças, entre as diferentes vertentes, né, de posicionamento que muitas vezes são divergentes dentro do próprio movimento. Não só no sindicato, mas no comando de greve, na base da categoria, naqueles que não aderiram à greve, naqueles que estão esperando um desfecho positivo para a questão. Informações da Secretaria de Educação apontam que diminuiu muito o número de grevistas. Algumas escolas, aqui em Rio Branco, escolas grandes, por exemplo, o SERB voltou, enfim, outras escolas também. Isso enfraqueceu o movimento. Até que ponto as escolas estão funcionando dentro dessa normalidade? Olha, tem um percentual elevado de escolas funcionando em Rio Branco e também no interior. Havia um entendimento de que, a partir dessa mediação da Assembleia, realmente pudesse chegar no desfecho. Tem muitas escolas que estavam tão somente aguardando, né, esse desfecho para deliberar se voltavam ou não. As escolas têm e procuram exercer e praticar, mesmo respeitando as deliberações sindicais, de Assembleia, etc., mas as escolas têm algo de uma coisa chamada de autonomia pedagógica, né, e de gestão também. Então elas deliberam a partir do seu quadro docente sobre que rumos devem tomar, inclusive os rumos de um movimento grevista. Então essa decisão também, que é das escolas, dentro do princípio da autonomia pedagógica, ela é respeitada. Se houver essa volta gradual, mesmo que não oficial, dos trabalhadores para o seu local de trabalho, o governo vai manter a decisão de corte de ponto e demissão dos provisórios? Olha, na proposta que foi apresentada, construída com a mediação da Assembleia, isso estava muito explícito, né, de que haveria o abono dos dias de greve, porque é o seguinte, Rogério, a contraprestação do trabalho, a contraprestação do salário é o trabalho, né? Então há esse entendimento, inclusive consolidado nos tribunais superiores. Obviamente, se você está em greve e faz a reposição dos dias trabalhados, não há que se falar em corte de ponto. Então, se você tem a reposição dos dias de greve e há o retorno das salas de aula, não faz sentido a medida do corte de ponto. E para encerrar, deputado, o senhor foi secretário de Educação, o senhor tem uma base forte dentro dos trabalhadores da educação, desse movimento, como político, como deputado, ou seja, o senhor teve votos dessa categoria e hoje o senhor está defendendo o governo. Como é que é pessoalmente para o senhor estar nessa posição? Olha, não há contrassenso aí, Rogério. Eu sempre defendi, eu venho de uma família de educadoras, de professoras, inclusive que emprestam seus nomes de suas biografias para nomes de escolas hoje em dia. Venho de uma família também, aqueles que não eram professores, professoras, são servidores públicos de outras áreas. Eu próprio sou servidor público concursado, meu salário de servidor efetivo é idêntico dos professores, a diferença é a carga horária, né? Sou de uma carreira que tem uma carga horária de 40 horas, os professores, a maioria tem carga horária de 30 horas. Entendo as reivindicações por melhorias salariais, acho justas, mas a gente tem que compreender o contexto econômico que o Estado vivencia. Quando a gente observa Rio Grande do Sul parcelando salário, Sergipe parcelando salário, Goiás parcelando salário, o Distrito Federal anunciando parcelamento de salário, outros estados muito mais ricos e com PIB muito maior do que o Acre, tendo que adotar essas medidas severas, né, que realmente sacrificam o bolso do trabalhador. E o Estado do Acre, com toda a dificuldade, mas mantendo a sanidade de suas contas,
né, conseguindo fazer a distribuição equitativa entre as diferentes áreas da saúde, da educação, tomando decisões importantes como a que o governador tomou ao sancionar, ao propor e ao sancionar o Plano Estadual de Educação, que é destinar 100% dos recursos oriundos do royalties do pré-sal para a área da educação com exclusividade. Agora, esses recursos ainda não chegaram, vão chegar a partir do ano de 2017, essa é a previsão do governo federal. Então, tem conquistas do passado, conquistas do presente, que apontam, e conquistas que já estão anunciadas para o futuro próximo, que nos dizem do respeito, da consideração e do tratamento amigo e de muita deferência que os governos da Frente Popular sempre tiveram com a área da educação. E eu fui parte desse governo como secretário de Educação e hoje não sou membro do governo, mas sou líder do governo na Assembleia. E tive muitos votos na categoria da educação, sempre defendi, sempre estive ao lado e sempre estarei ao lado, agora com muita responsabilidade. É o que eu digo, eu não caio na tentação de fazer o discurso para agradar, de fazer o discurso fácil, de vender facilidades. Não vendo mercadoria que eu não possa entregar. Isso eu não faço, jamais farei. Então a minha deferência, o meu respeito, o meu caminhar junto e toda a minha gratidão por tudo que eu aprendi, pelo que eu vivi com os trabalhadores em educação, ele vai ser retribuído na forma de projetos de lei e na forma de um tratamento responsável, dependendo do contexto de cada situação. Então nunca vou fazer aquele discurso mais inflamado para dizer estou com vocês, sou a favor dos servidores, etc, etc, conhecendo os números, conhecendo a realidade, vendo onde é possível chegar naquele momento. Então a grande questão é a gente, e nós não podemos também analisar o momento agora sem fazendo uso daquele ditado popular de que águas passadas não movem moinho, de que bocado comido é bocado esquecido, porque não é. A gente tem que olhar para o futuro, mas com a certeza do que foi do passado recente, as conquistas que já aconteceram, e tendo a consciência do momento de dificuldade que o Brasil atravessa com esse asseveramento do contingenciamento econômico, da crise econômica. Muito bem. Conversei aqui com o deputado estadual Daniel Zen, do Partido dos Trabalhadores, líder do governo na Assembleia. Muito obrigado, deputado. Muito obrigado, Rogério. Vamos para o intervalo comercial. Daqui a pouco o Gazeta Entrevista volta com mais uma boa conversa. Continue com a gente.